Alguém que me explique. Alguém que me explique. Olá, eu sou a Joana e se já ouviram falar de mim, então não ouviram, claro que sim. Certamente vocês devem imaginar que eu não sei nada sobre esclerose múltipla, mas isso é um preconceito. É um preconceito, mas por acaso também é verdade. Por isso, alguém achou que a pessoa ideal para apresentar este podcast seria eu? E por que não? Porque afinal sei tanto como vocês, verdade? Vamos a isto. Alguém que nos explique. Um podcast da Sanofi sobre a esclerose múltipla, feito para pessoas que acham que esclerose múltipla é um nome próprio, criado por pessoas que não levam isso a mal. Com Joana Gama. Primeira parte. Já tive esclerose múltipla 3 vezes esta semana e ainda hoje é quarta-feira. E então, meus curiosinhos, já estavam em pulgas para mais uma sessão de aprendizagem forte e feia sobre esclerose múltipla? Pois bem, eu se fosse a vocês, sei lá, ia ler um livro. Estou a brincar. Aqui também se há de arranjar assim qualquer coisa, sim senhor, não se preocupem. Ora bem, lembram-se do último episódio onde... encarnei aqui um bocadinho Teresa Guilherme, repararam? Mas lembram-se do último episódio onde falámos sobre o que era esta doença, trocámos por miúdos alguns termos mais... técnicos, para ser fofinha, vá. Ouvimos na primeira pessoa o que era viver com esta doença e até percebemos que, ainda que tanta gente esteja a tentar descobri-lo, não sabemos ainda coisas suficientes que nos façam perceber de onde é que ela vem e porque é que aparece? Pois bem, o episódio de hoje é ainda menos próprio para hipocondríacos. Estão a ver aquelas pessoas que, por muito ouvirem falar sobre uma doença, acham logo que a têm e começam logo a ir ao médico e a consultar o Dr. Google? Sou eu! Pronto, mas neste caso o mais estranho é que eu nem sequer sei o que é de procurar. Mas comecei a ouvir falar sobre isto dá cansaço e confusão. Pumba! O que é que aconteceu? Perdi as chaves do carro anteontem? Fez-me temer o pior. Não dormi. Mas quais são, efetivamente, pergunto eu e o mundo, os sinais e sintomas da esclerose múltipla? Ora, segundo já referenciado motor de busca, não, eu não estive a ler a internet, e alguns deles, atenção, podem tanto ser sintomas de outras doenças, como também de EM, lembram-se? É este o nome carinhoso que damos a esta menina, esta doença. Ou então, sei lá, também podem ser sintomas de outras coisas. Meninos, eu não sei, vamos falar com quem sabe. Segunda parte. Quem me dera ter entrado em medicina. Estou a brincar, eu sou de humanidades, eu gosto de ser pobre. Sabem quem é que é capaz de saber? Pronto, é o Dr. Filipe Correia, a cujo CV tive acesso antes e me fez constatar que a sua experiência na área da esclerose múltipla faz dele exatamente aquilo que nós precisamos. Estão a ver, é assim tipo um especialista à séria, daqueles com artigos científicos, revisão pelos pares e artigos publicados numa revista daquelas de nome pomposo. Pronto, sei que por esta altura estão mais habituados a ouvir aquele amigo do secundário que tem num grupo do WhatsApp só porque sim, mas pronto, hoje é mesmo ciência a sério, pode ser? Pronto, então vamos a isto. O encontrei virtual porque não quisemos obrigar o Dr. Filipe a vir especificamente do Porto para falar com uma leiga qualquer sobre isto e porque depois as pessoas ficavam à espera e todos nós sabemos o quanto os médicos odeiam que nós esperemos por consultas. Dr. Filipe, muito bem-vindo ao Zoom, obrigada, porque o doutor está no Porto, é isso? É verdade. Acho que faz muito bem. Embora seja mais Matosinhos, que é a cidade onde eu trabalho. Olha, percebo perfeitamente que isso para si faça diferença, mas para uma pessoa de Lisboa, como sabe, não. Aliás, eu até tive uma experiência bastante desagradável. Fui atuar a Barcelos e disse boa noite, Porto! E atiraram-me com copos de Imperial para cima, sem eu querer. E é merecido, não é? Sim, são todas pequenas localidades, mas vibram muito com a sua própria localidade e, portanto, é sempre terrível. E faz sentido, e há mapas, portanto, os lisboetas é que deviam aprender a lidar com isso. Vamos lidar aqui com uma coisa. Eu estando a fazer parte deste podcast sobre a esclerose múltipla, eu estou-me a passar. Como é que eu sei se não tenho esclerose múltipla? É que ainda por cima tem uma maior incidência em mulheres, não é? Quanto mais novas, maior a incidência é. Como é que eu sei? Tenho esclerose múltipla ou não? Conte-me tudo. Claro, essa é uma pergunta muito, quer dizer, no fundo é a dúvida sempre das mulheres, sempre que têm algum sintoma e se possam enquadrar numa doença deste género. Portanto, a esclerose múltipla atinge, como dizem muito bem, sobretudo mulheres novas, atinge entre os 20 e os 40 anos, maioritariamente, embora muitas vezes fazemos o diagnóstico até aos 50, é possível,
Há formas mais tardias e muitas vezes até o diagnóstico é tardio porque às vezes os sintomas são muito frustros. É apenas uma alteraçãozinha da sensibilidade que durou durante vários dias ou semanas e nem sempre é um verdadeiro flagelo, uma disfunção que levou uma falta de visão, uma falta de força. Será um espectro também, então? É um espectro, sim senhor, é um espectro de sintomas diversos, que podemos falar sobre eles, mas na verdade é um espectro grande, que vai desde algo muito ligeiro e que muitas vezes até é completamente despercebido, até a uma forma grave, severa e que infelizmente ainda é o flagelo desta doença, que é ficar com incapacidade motora. O diagnóstico é, na generalidade das vezes, feito pelo médico, ou seja, é feito numa consulta, ou seja, em que nós vamos pesquisar pela história todo o antecedente, vasculhar um bocadinho o que foi em termos da sua historial clínico. Fazemos um exame neurológico rigoroso em que conseguimos perceber que existem alguns sinais que às vezes levam a pensar que de facto ocorreu qualquer surto, alguma inflamação, alguma doença do sistema nervoso central e depois o exame principal é uma ressonância magnética. Sem a ressonância magnética não se consegue confirmar o diagnóstico. Então, mas diga-me uma coisa, doutor, quais é que são os primeiros sintomas que podem levar a que uma paciente ou um paciente queira descartar este diagnóstico? Ou tê-lo? Isso. O primeiro sintoma, como eu disse, é variado, mas há assim uns que são assim muito característicos. Formigueiro. Assim pela primeira vez. Uns formigueiros ou uma alteração da sensibilidade num braço, numa perna, ou metade do corpo, ou na face, mas que dure sempre mais de 24 horas. Nunca é algo que seja apenas menos de 24 horas. Acordou de manhã com um formigueiro e à tarde já está melhor. Não, isso não é uma inflamação da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença, é uma placa de inflamação que surge no sistema nervoso central e dura alguns dias até se instalar plenamente. E por isso os sintomas são quase sempre, começam devagarinho e vão se instalando e às vezes duram vários dias ou semanas. E portanto, os sintomas mais comuns são a alteração da sensibilidade, tal e qual como estava a dizer, ou na face, ou no braço, ou na perna. Mas sensibilidade, ou seja, para uma pessoa leiga, isso significa que me tocam na pele e que eu sinto muito? É perder a sensibilidade, exatamente. Perder, ok. Perde, também pode sentir isso, ou seja, um excesso de sensibilidade, ou seja, toque e sente demais, também pode, uma espécie quase de dor ao toque. Pode sentir, por exemplo, que pega num objeto e não consegue entender a forma desse objeto porque não tem essa percepção tátil, como por exemplo pegar em chaves, e isso às vezes até é confundido com uma falta de força. No fundo, toca num objeto, dá a ideia que ele lhe escorrega da mão, por assim dizer, mas é mais pela sensibilidade. E nesse caso a visão não ajuda também à motricidade? Também ajuda também, mas muitas vezes essa motricidade nós nem pensamos muito, pegamos em claro, é um automático, claro. E essa insensibilidade, quando, por exemplo, imagina, eu tenho alguns pacientes que tocam guitarra e não conseguem por essa perda de sensibilidade. E, portanto, é isso que pode acontecer. Digamos que é os sintomas mais comuns. Um outro sintoma comum é uma inflamação do nervo óptico e que começa, por norma, uma alteração da visão, um pequeno distúrbio da acuidade, de capacidade de ver, de um olho só, por norma só de um olho, e que se associa a uma dor nos movimentos do olho. E, portanto, a pessoa começou a ver mal daquele olho e começa a ter uma dor nos movimentos oculares. Ok, deixa-me só interrompê-lo. Para quem nos esteja a ouvir e que ainda não tenha sido diagnosticado com esclerose múltipla, estes sintomas têm de durar mais de 24 horas. Se vos dói o olho hoje, não comecem já a ficar paranoicos. Isso. Não vão já ao hospital. Eu tenho esclerose, calma. E não é o olho vermelho também, não é o olho vermelho. Sim, nem não é conjuntivite não dá esclerose, sim. Mas diga. Mas é isso, ou seja, tem que durar mais de 24 horas e tipicamente os doentes só aparecem 3 ou 4 dias depois da instalação das alterações, porque de facto é uma alteração inicialmente muito frustra, até se pode pensar que é cansaço, acordou mal, dormiu mal, e na verdade, passado 4 dias, ok, isto está aqui persistente, vou ao médico, e é quase sempre assim. Outros sintomas a visão é grave, é óbvio, né? Porque a pessoa perde visão, vai ao oftalmologista, pronto. Mas depois pode recuperar, certo? Isto pode ser uma perda temporária. Sim, a esclerose múltipla tem, a sua maioria das vezes, é por surtos, ou seja, por estas pequenas alterações, estas disfunções neurológicas que duram algumas semanas e que recuperam espontaneamente. Na maior parte das vezes recuperam espontaneamente. O grave desta doença é que pode não recuperar na plenitude, e às vezes ou seja, recorrendo ao médico a alguns tratamentos que fazem melhorar mais rapidamente esse dito de surto. Pronto. Certo, mas isto é uma lotaria de sintomas, Isso, é verdadeiramente isso.
Infelizmente não sabemos prever o que é que vai acontecer num determinado doente por isso mesmo, porque é uma lotaria, é onde essa inflamação surgir, podem surgir sintomas, como também, e felizmente, o nosso cérebro tem uma capacidade extrema de se defender das agressões e, portanto, existem estas inflamações no cérebro que nem sempre dão sintomas. E muitas vezes existiu já uma pequena inflamação, nós quando fazemos a ressonância, a pessoa, para além da inflamação correspondente à clínica, depois tem outras que foram passadas, antigas, e que nunca deram sintomas. Certo, então estava aqui a falar da ressonância, esses são os exames, esse é o principal exame de diagnóstico, é que eu imagino sempre agulhas gigantes, é que eu levei uma epidural e acho que fiquei traumatizada com isso, levei várias até. Como é que é feito este diagnóstico? O diagnóstico, de facto, a ressonância magnética mostra estas tais placas, quer no cérebro, quer na medula. Portanto, a medula e o córtex são o sistema nervoso central. Depois, como é óbvio, para aprofundar e para termos a ideia que de facto não se trata de outras doenças, que seja realmente esclerose múltipla, nós estamos a falar de uma doença que é essencialmente do sistema nervoso central, não atinge outras áreas do organismo. Então fazemos análises gerais, portanto uma colheita de sangue, e implica uma agulha, mas depois também precisamos ter um bocadinho a certeza de colher o líquido que nos vem ao cérebro, chamado líquido cefalorraquidiano. E esse líquido é dito devagarinho, diga lá. Cefalorraquidiano. Que isto pode-me sair no Pictionary e eu quero... Mas pronto, faz uma recolha também do líquido que envolve o cérebro, não é? Exatamente, e essa a forma da recolha é parecida com aquilo que fez da epidural. No fundo é uma agulha na região lombar e tiramos o líquido. Pronto. Ou seja, o próprio diagnóstico já não é um dia bem passado, não é? Seguramente não. E não haverá aqui uma hipótese de se poder avançar nisto? Ou seja, não há uma maneira com carinho de fazer estes exames? Assim, a ressonância magnética por si só é um exame inócuo, e não muito agressivo, mas de facto estar 30 minutos ou 40 minutos dentro de uma máquina também já é para algumas pessoas. Sim, também não é agradável, sim. A punção lombar já foi menos valorizada em tempos do que é agora. Porquê? Porque nós conseguimos, de certa forma, na recolha desse líquido, ter alguns fatores de prognóstico. Podemos eventualmente... E é uma coisa que ainda está em avanço e em estudo, mas cada vez mais se recolhe para saber o prognóstico, se aquela doença vai ser mais agressiva. E, portanto, é importante. Infelizmente é chato, mas é importante fazer essa recolha. Ok, espero que deem um chupa no fim, pelo menos, que é como fazem com as análises quando somos crianças. Nós dizemos sempre que não dói nada e diria que 90% das vezes não dói. Quando são homens é terrível. Os homens têm... Os homens têm menor tolerância à dor, é? Eu acho que é genuíno, é genuíno. Sendo eu homem, eu acho que é genuíno. Quando ficam... Agora não se pode falar de gripe, não é? Não vamos entrar aqui no plano negacionista, não vale a pena, mas olha, estávamos a falar há pouco dos piores sintomas da EM, falou-me da incapacidade motora, certo? Isso é... Ou seja, é um dos piores sintomas e qual é que é a probabilidade de uma pessoa diagnosticada com EM vir a desenvolver esse sintoma, por exemplo? Digamos que o surto motor, ou seja, esta inflamação dar logo uma alteração da parte motora é um bocadinho mais raro em termos de forma de apresentação, mas pode acontecer. Infelizmente, à medida que vão passando os anos, estas inflamações, se forem surgindo, podem provocar de uma forma lenta, mas progressiva, a dificuldade motora. E essa dificuldade motora nem sempre é mesmo um arrastar de uma perna ou só uma paralisia de um dos membros. Pode ser uma fadiga. Os doentes com esclerose múltipla têm um sintoma que é a fadiga extenuante, é acordar já cansado. Isso é terrível e é transversal a todos os doentes. E isso já é muito incapacitante, já é difícil de trabalhar assim nessa forma ou ter atividade física. Pronto. E é um grande marco da doença. O outro marco é o desequilíbrio. Penso que também é um dos sintomas que, apesar da pessoa não ter fraqueza mesmo, o facto de andar desequilibrado, não conseguir ter estabilidade durante a marcha, tem que afastar as pernas, tem que se segurar em algum sítio, e isso acho uma das maiores gravidades, ou melhor, um dos sintomas mais graves que os doentes podem ter. E diga-me uma coisa, esses são os sintomas, os piores sintomas, já falámos dos primeiros sintomas, quais é que são os sintomas menos frequentes, mas que são mais assustadores? Sei lá, aquilo que eu já ouvi da esclerose múltipla é que as pessoas vivem com dor para sempre. Isto é mesmo assim? Olha, é assim, mas diria que a dor nem é a manifestação neurológica principal.
Pode haver, de facto, algumas inflamações, por exemplo, no nervo trigémeo, que é um nervo que nós temos na face, e dá tal nevralgia na face. E as pessoas podem ter uma apresentação de dor na face. Pode ser um surto, pode ser uma manifestação da doença. Por norma, a dor não é uma manifestação. O que é que acontece? As pessoas vão tendo algumas dificuldades, incapacidades, precisam de fisioterapias, precisam de usar algumas bengalas, de alguns apoios, precisam muitas vezes de algumas ortóteses para caminhar, e isso acaba por dar alguma dor e algum desconforto. O desconforto da dor é mais uma consequência da doença e não propriamente uma manifestação da doença. Certo. E perder a visão, ficarem incontinentes? Olha, era isso, eu ia entrar por aí. A doença vai evoluindo, numa fase inicial até pode ser só isto que eu acabei de dizer, a visão, as alterações da sensibilidade, começa a ter um bocado de desequilíbrio, menos sensibilidade nas pernas, vai tendo algumas quedas, e pode evoluir, infelizmente, para uma parte de disfunção das vias urinárias, com alguma emergência e rapidamente querer ir à casa de banho, uma urgência, muitas vezes depois não conseguirem urinar, às vezes uma incontinência, que é terrível, uma incontinência urinária, e infelizmente também um atingimento cognitivo, ou seja, as pessoas começarem a ficar mais lentificadas, com mais dificuldade no raciocínio, com alguma dificuldade na memória de curto prazo. Não é ter Alzheimer, nunca será assim. Portanto, estes doentes não desenvolvem demência conforme existe na doença de Alzheimer, mas são doentes que ficam de facto mais lentificados, com mais dificuldades em respostas rápidas que antes faziam. Ficam ou podem ficar, não é? Nem todos ficam. Podem ficar. Podem ficar. É que para quem nos esteja a ouvir e tenha sido recém-diagnosticado, também não queremos pintar aqui o pior cenário possível. Ok, é uma hipótese, mas pode ser que não. E até porque há confundidores, vamos a ver, há confundidores disto. Quando nós temos um diagnóstico de uma doença crónica, existe sempre a parte emocional. E a parte emocional, desde alguma ansiedade, algum nervosismo e depois a depressão, muitas vezes reativa a um diagnóstico, leva a ficarmos com déficit de atenção, de alguma concentração, ficamos um bocado com... A própria fadiga física também poderá advir da questão da depressão. Exatamente. Não é? E às vezes isso também é preciso acompanhar bem com o médico e tratar a tempo, porque senão depois isto acaba por também agravar os sintomas da doença, que afinal não é bem da doença. Por curiosidade, o doutor disse ser acompanhado por um médico, está a falar de um psiquiatra ou também encaminha pacientes seus para psicólogos? Eu acho que hoje em dia tudo é fundamental. Psiquiatra, fantástico, é bom ouvir um médico a defender os psicólogos, acho muito bem. Posso lhe dizer que a multidisciplinaridade é importante nesta doença. É preciso não só psiquiatras, não só psicólogos, é preciso o enfermeiro da nossa consulta, é preciso o nutricionista, é preciso o fisioterapeuta, o fisiatra. Os cuidadores. Os familiares são, digamos, o doente é o principal ator, ele é que tem que tomar a medicação, ele é que tem que ter cuidados. Nós temos que lhe dar armas, ferramentas, temos que o ensinar a tratar de si. Isso hoje em dia penso que está cada vez melhor, porque existe podcasts, existe aplicações, existe a internet. Eu acho que o doente só se não quiser saber mais sobre a sua doença é que não consegue ser o ator principal. Ok, se estiver com um quadro depressivo também não consegue, portanto, doentes que nos estejam a ouvir, foi um ótimo primeiro passo ouvirem este podcast, porque assim estão a saber mais informação e provavelmente estarão mais motivados para controlar QB, a doença, dentro daquilo que pode haver na vossa responsabilidade. Doutor, há vários tipos de esclerose múltipla, não é? Não há só um, nós estamos aqui a generalizar e os sintomas são diferentes para cada uma, como é que isso se processa? Portanto, há uma forma dita surto-remissão em que as pessoas têm estes sintomas que aparecem e depois vão remitindo e a pessoa pode ou não ficar completamente estabelecida no seu estado habitual, mas basicamente dá a ideia que sim, ou seja, fica com a ideia que passou por uma fase mais aguda do sintoma e depois ficou melhor. Isso chama-se o surto-remissão e 80% dos doentes têm esta fase e é a fase mais inflamatória em que as tais placas de inflamação existem e existem muitos tratamentos para isso. Okay. Infelizmente temos uma fase chamada progressiva, em que pode surgir anos mais tarde desta fase surto-remissão e os doentes que passam para isso, graças à medicação, têm sido cada vez menos, portanto tem havido uma redução e, portanto, antigamente para a fase progressiva eram 3/4 dos doentes que passavam e hoje são ótimas notícias. E atualmente é 1/4. Infelizmente nós também temos estas formas progressivas a surgir numa fase às vezes de 40 anos, 50 anos e as formas só progressivas, nunca passaram por surtos, tiveram só mesmo, começaram com a falta de força, falta de equilíbrio nas pernas e por norma estas formas progressivas começam quase sempre na parte motora, ou equilíbrio
ou força nas pernas. E a pessoa quase que, como já tem 50 anos, muitas vezes, procura mais um ortopedista, não vai logo ao médico. Porque é da idade. E então muitas vezes chega-se tarde a este diagnóstico, mas infelizmente os tratamentos que existem para esta fase da doença, a dita progressiva, a esclerose múltipla progressiva, são tratamentos mais para tentar que essa progressão seja lenta e não propriamente para travar de vez, em definitivo. E por isso acaba por ser uma forma mais grave, porque os doentes, para além de serem mais idosos, acaba por também não ter um tratamento fantástico e por isso o acumular da dificuldade é maior. E alguns doentes, infelizmente, mesmo com os tratamentos e com o melhor, vão avançando mais rapidamente e acabam por estar mesmo numa incapacidade motora em que precisam da cadeira de rodas. Doutor, estou muito esclarecida com esta conversa. No entanto, queria perguntar-lhe se existe alguma coisa que gostaria de acrescentar, já que quem nos está a ouvir são familiares de doentes diagnosticados com EM, os próprios doentes ou até outros médicos. Alguma coisa que gostaria de deixar aqui? Vamos lá ver, a doença tem atualmente muitos tratamentos, portanto, ou seja, estamos numa fase em que os doentes devem ser encaminhados sem dúvida e precocemente para se conseguir fazer um tratamento, porque existem atualmente 10 ou 12 medicamentos novos para se colocar e há 10 anos atrás havia 6, portanto isto está uma diferença muito grande para o dobro. Para a qualidade de vida, não é? A qualidade de vida aumenta, estas alterações todas que eu acabei de dizer, alterações urinárias, alterações cognitivas, isto tudo também, se não houver um tratamento dirigido, ou melhor, se não houver solução em termos neurológicos, porque pronto, ok, já existe uma lesão, mesmo que isso exista, existem tratamentos dos sintomas, nós podemos ajudar os doentes com esses sintomas, há tratamentos da urologia, há alguma medicação para a parte psiquiátrica, ou seja, não se deixem ficar sem apoio e isso... Não se rendam. Não se rendam, porque de facto é o mais importante, é ser acompanhado e isso, ou em Portugal, posso lhe dizer, em Portugal faz-se medicina de excelência e podemos não ter todos os meios às vezes e também gostamos muito de ser pessimistas. Pronto, ovos sem omeletes, mas ainda assim... Não, como é que é omeletes sem ovos? Mas na verdade nós somos muito bons no diagnóstico, somos muito bons a tratar, a cuidar, temos enfermeiros fantásticos, temos equipas de fisiatra, de fisioterapia, por isso acho que temos que chegar cedo ao diagnóstico e sem dúvida acompanhar bem os doentes e não tenham medo de vir ao médico, se não for esclerose, não é esclerose. Resumindo, ouvir bem os doentes e os doentes também não terem medo de ir ao médico. E com médicos como o Dr. Filipe, acredito que não tenham, porque é bastante simpático, apesar de ser médico. Obrigada. Só foi hoje, aproveita. Ok, acertei no dia da boa disposição, ainda bem. Doutor, muito obrigada e até já. Até já, obrigado. E pronto, o que é bom acaba depressa. O Dr. Filipe, claro, revelou-se a Wikipédia que todos esperávamos que ele fosse. E se não aprenderam mais, a culpa foi certamente da entrevistadora. Calma, eu não ia insultar ouvintes, não é? Ainda assim, para mantermos a coerência dos episódios, já sei que estão à espera desta parte. Por isso, cá vai então uma das minhas maravilhosas revisões, daquelas bem gostosas, sobretudo para quem estava distraído e agora quer saber coisas, que o botão do rewind é aborrecido. Os sintomas da EM, atenção, são variáveis, imprevisíveis e dependem das áreas do sistema nervoso central que são afetadas. Isto é, não há duas pessoas que tenham exatamente os mesmos sintomas e a mesma pessoa pode ter sintomas diferentes em diferentes momentos. Que agradável! Começam muitas vezes por haver sinais de que algo não está bem quando há perda de sensibilidade, ou excesso, ou formigueiros que começam numa extremidade e se vão estendendo a todo o membro ao longo de 3 ou 4 dias. Calma, tem que se estender. Quando finalmente vai ao médico, este pode pedir aos doentes para descrever essas sensações e depois, através de imagens de ressonância magnética e análises, já sabemos que não envolvem furar a cabeça. E assim lá se diagnostica a doença. Vamos com calma. Os sintomas mais comuns são muitos e variados, indo da fadiga a alterações na marcha, passando por problemas de visão, tonturas e até disfunção sexual. A maioria destes sintomas pode ser controlada de forma muito eficaz à esperança com medicação e reabilitação, ok?
É sempre difícil de prever a evolução da EM. Contudo, dado o elevado número de casos já estudados, é possível identificar as chamadas formas com surtos, em que ocorrem, como o nome indica, surtos sucessivos sem que obrigatoriamente haja progressão da doença, e as formas progressivas, em que a doença evolui de forma lenta. Lá está. E o mais positivo que me ficou foi a quantidade de tratamentos disponíveis e o facto da gestão que é feita da doença ser, hoje em dia, muito mais positiva do que era há uns anos. Percebido? Sim, Joana. Isto é a vossa voz na minha cabeça. Sim, Joana, tudo bem, mas isto de ouvir só um médico tem muito que se lhe diga. Quem sabe mais é quem tem, por isso devias ir falar com pessoas que vivem isto na pele. Antes de mais, tenham calma. Bem, não gostei do tom. Vamos dar-nos bem aqui. Ok. Depois, foi exatamente isso que eu fui fazer. Pumba, que também acho que faz falta aqui, claro, essa voz de quem tem, por isso embrulhem. Embrulhem mesmo, porque eu não tenho jeito para embrulhar. Obrigada. Terceira parte. Uma mãe e uma filha entram num consultório e... Da primeira vez que falei com a Rita e com a Isabel Jourdan, a Isabel disse-me que achava que uma conversa sobre esclerose múltipla nunca é fácil. Então eu quis saber porquê e ela explicou-me que, muito mais do que a complexidade da doença, aquilo que ela sentia é que existem ainda muitos tabus na sociedade que, de uma forma ou de outra, muitas vezes não vê com bons olhos pessoas que sofrem desta patologia. Isso intrigou-me de sobremaneira. Caramba, a EM não é contagiosa, os doentes não têm traços visíveis da doença. Estará a sociedade tão formatada assim que tudo aquilo que sai fora de normal é considerado um transtorno? A Rita foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 21 anos. A Isabel, sua mãe, prontamente tornou-se cuidadora da Rita a tempo inteiro. Cuidadora. Essa palavra é tão importante, mas que sinto que a tal sociedade não está mesmo capaz de entender. Por isso mesmo, eu com mais vontade fico de perguntar. Sento-me para falar com as duas ao mesmo tempo, porque acho importante tentar perceber a dinâmica de ambas, o dia-a-dia em conjunto e a viagem ao passado que vamos fazer à altura do diagnóstico. Sim, podem começar a chamar-me de Daniela Oliveira, apesar de eu não ter tanto dinheiro. Olha, Rita, antes de mais, muito obrigada por estares aqui no Alguém que me explique. E tu já sabes muita coisa sobre este assunto e não necessariamente pelos teus melhores motivos, não é? Tu foste diagnosticada quando tinhas apenas 21 anos, certo? Certo. Como é que foi para ti, de um momento... Primeiro deves ter ficado aliviada por saber a que é que podias atribuir os teus sintomas. Quais é que foram os teus primeiros sintomas? Relembra-me. Que eu consiga dizer, portanto, associar à doença foram tonturas, mas tonturas mesmo de cair ao chão. Certo. Isso durante uma semana. Portanto, que eu na altura inclusive assumi que associei aos ouvidos, não é? Claro, é o que se diz, é o líquido dos ouvidos, não é? É uma otite, sim. É, e ainda por cima eu tenho historial de otite, então seria lógico. Mas depois, quando eu descobri, portanto, quando fiz a ressonância e disse mesmo que tinha lá alguma coisa, foi um alívio. Acredito. Portanto, à minha volta, no fundo a minha mãe e a minha irmã ficaram em pânico quase, claro. Mas para mim eu senti alívio, porque afinal não era tudo da minha cabeça, quer dizer, era, mas não era imaginação minha, era realmente algo. Tiveste um diagnóstico e portanto pudeste reagir a isso. Sei também que ficaste muito contente com a médica que te prescreveu a ressonância, porque conseguiu estar atenta e levou a sério os teus sintomas. Sim, sem dúvida, porque é sempre... sei lá, médicos que às vezes me ignoravam um bocado, é tudo, sei lá, é tudo ansiedade ou é tudo da minha cabeça. É psicológico, não é? É psicológico. E pronto, ela realmente ouviu as minhas queixas, eu não me estava a queixar só por queixar. Claro, ainda para mais sendo tão nova, poderia pensar, lá está a miúda a querer chamar a atenção, quer baldar-se aos exames, sim. É, quer dizer, aliás, eu tanto não queria baldar que eu fui com paracetamol lá em cima, com estas tonturas a pensar que era uma gripe, fui para o exame, reprovei, não é? Mas fui mas fui. Não, mas isso é uma das coisas que as pessoas que vivem com a esclerose múltipla têm que ultrapassar, que é, têm que ser muito fortes para continuarem com o seu dia-a-dia. Mas antes disso, deixa-me só dizer, antes de teres o diagnóstico, o que é que tu sabias sobre esclerose múltipla? Tão pouco quanto eu, ou já tinhas... Eu provavelmente, assim, eu tinha alguma ideia porque, pronto, estava a estudar biologia e nós falávamos de algumas doenças do sistema imunitário, não é? Portanto, mas era tudo muito no geral, ou seja, eu lembro de falar também da ELA, certo. Portanto, tudo isto, não sabia... Era uma coisa assim que acontece aos outros.
No fundo. Não é? Pronto, é mais uma daquelas doenças que acontece só aos outros. Mas depois, quando soubeste o diagnóstico, ficaste louca a procurar tudo no Google ou conseguiste acalmar-te? Como é que foi? Não, lá está. Eu tenho uma. Como é que eu ia dizer? Eu costumo dizer que tenho uma reação muito lógica. Portanto, muito. Se foste para a biologia e querias ir, percebo, sim. Eu estava no consultório, eu ia com o meu caderninho e a minha cantinha e eu basicamente absorvia tudo o que o médico me dizia. Eu senti-me super tranquila, super a saber sobre as coisas, porque ele dizia-me tudo, tintim por tintim, que ele ainda por cima é professor universitário, não é? Certo. Então eu estava ali a apontar tudo como se estivesse numa aula. Eu olhando para trás acho isto ridículo. Não, e é impressionante porque numa altura de stress e que poderia efetivamente ser traumática, tu conseguiste estar presente e atenta no momento da passagem da informação, isso é incrível. Eu estava assim um bocado fora de mim, tipo, Claro, uma dissociação, exterior, claro, sim, claro. não é? E então eu estava só a querer saber e apontar tudo e pronto, queria saber o máximo que pudesse, absorver o máximo de conhecimento sobre isto. Porque eu própria não fazia ideia. Eu acho que só passado estes 5 anos, e isso é uma das coisas que eu começo a ver, inclusive agora nos jovens que também começam a ter estes diagnósticos, eu na altura eu não fazia puta ideia, assim, em bom português. Sim. Eu agora consigo olhar e ver que realmente o que é que isto verdadeiramente implica a nível na minha vida, pronto. Eu vi numa entrevista que deste com a tua mãe, à SIC, que tu tens amigos que te têm apoiado muito e têm sido também um grande sistema de apoio. Tiveste que lhes fazer um workshop também sobre tudo aquilo que sabias da doença, ou não? Depende dos amigos, que eu por acaso na altura eu não referi esta questão, porque eu também tenho amigos, e isto também é daquelas coisas mesmo engraçadas da vida. Eu tenho 2 amigas muito próximas que investigaram sozinhas. Inclusive, okay. Exatamente, elas é que às vezes até me vêm dar as informações. Isso é amor puro. É, completamente. E muito esperto da tua parte, teres amigas médicas, dá sempre jeito. Sempre jeito. Eu não sabia ainda, mas... Não, mesmo assim... Já estava a pensar nisso. O que foi? Ok. Temos uma mãe, já agora para quem estiver a ouvir, temos o clássico das mães a meterem-se na conversa quando não são chamadas. Olá, Isabel. Já vou assim a seguir. Mas Rita, estavas a dizer. Mas sim, então eu estava a dizer que inclusive uma delas, e esta que é a piada, que uma dessas minhas 2 amigas, ela fez a tese com o meu médico. Fantástico, que coincidência. Exato, é uma coincidência mesmo brutal. E então eu acho que logo ali, pronto, e depois claro, também tenho os meus amigos do meu curso que também têm alguma noção de como... Não são pessoas só que ficam em pânico, não é? Como eu ficaria, tenho esclerose múltipla, e eu, o que é que se diz, o que é que se faz? Queres uma garrafa de água, em que é que eu te posso ajudar? Ajuda-me. Ok. Exato, portanto, e eles sempre foram muito, como é que eu ia dizer, compreensivos, como também eles também próprios estavam a aprender os meus limites, ao mesmo tempo que eu estava, e então eram muito compreensivos, muito, o que é preciso, o que é que não é, esperarem por ti, tu falaste disso, de irem mais devagar, isso é fenomenal, e ainda bem que tens esse apoio. Sim, realmente eu penso que sou uma sortuda nesse sentido, não é? Também merece, és fixe. Quer dizer, quem esteja a ouvir e quem não tenha esse sistema de apoio não é por não ser fixe. Também pode não ser fixe, não é? Porque uma pessoa tem esclerose múltipla que passa a ser boa pessoa obrigatoriamente, também temos de ter calma. Olha Rita, agora se não te importas, e que já que falamos de apoio, vou falar com a tua mãe. Isabel, boa tarde, como está? Estava aí cheia de vontade de falar. Sim, claro. Olha, ainda bem. Antes de mais, fico muito feliz por ver uma mãe e uma filha, as duas tão unidas, tão bem dispostas, ainda para mais a falarem de um assunto que poderia ser tão pesado, e que é, não vamos estar aqui a desvalorizar, mas que estão as duas cheias de força para o enfrentar. Tem que ser, tem que ser. Ainda para mais, a Isabel disse numa entrevista que estavam a ser acompanhadas por uma psicóloga, e algo que foi super positivo para ambas. Quer deixar essa recomendação a quem nos está a ouvir? Nós, quando foi diagnosticado
a doença da Rita, foi assim uma coisa muito, não foi problemática, mas foi assim um bocado um choque. Foi, claro. Houve necessidade de nós termos acompanhamento, tanto Que eu bom. como ela, porque ela tinha uma revolta, porque eu, não é? Porque que isto acontece, e eu tinha uma revolta, mas porque é que a minha filha também está assim, porque é que isto aconteceu? Ainda por cima, a Isabel tinha saído de um casamento e, portanto, como mãe solteira, também se calhar sentiu uma coisa de género e agora estou sozinha e cai-me isto nos braços. Sim. E não tenho apoio de ninguém. Pronto. Até porque a Isabel antecipou a sua reforma também para cuidar da sua filha. Essa decisão para as mães parece uma coisa óbvia, não é? Olhando, claro que ficou a tomar conta da filha, mas é difícil focarmos-nos só, não é, numa coisa. Numa coisa, exatamente. Isto tem que haver aqui muita partilha, muito amor, embora a gente de vez em quando também rabuja uma com a outra. Claro, senão era só esquisito. Senão andavam as duas drunfadas. Isso é mesmo assim. Mas não deixei de facto de vir. Também digo uma coisa, também já estava cansada de toda aquela envolvência do trabalho. Certo. E mais este caso levou a que eu viesse. Parece que tudo se uniu para que a Isabel viesse para casa. Lembra-se do dia em que tomou a decisão? Como é que isso aconteceu? Foi um dia em que uma colega sua olhou para si e deu aquele bom dia passivo-agressivo e a Isabel pensou, olha, para mim, filha, chega, adeus, fui-me embora, não aguento mais esta. Como é que foi? Não foi... Era os colegas e era também a hierarquia que também não achava assim muito, muito bom tom, porque assim, a Rita teve portanto, a comunicação do diagnóstico, não é? E logo a seguir começámos a ir a consultas. Ela não teve só consulta de neurologia, ela teve consulta de tudo, teve que fazer uma revisão total, como os carros, claro. Podia, tudo, Sim. tudo. E ainda bem. Oftalmologia, de tudo. E eu tinha que sair muitas vezes. Isso acabava... Não estava a ser compreendido. Exatamente. Lamento. Porque as pessoas nem sabem muito bem o que é esclerose múltipla por vezes. Não entendem. Porque eu lembro-me da Rita falar disso numa outra entrevista, que é porque não é visível, não é? Eu sinto muito isso em relação à minha filha, que ela às vezes diz, mãe, dói-me a afta, não me apetece comer mais sopa porque me dói a afta. E eu, está bem, come só a sopa até ao fim, e realmente depois tinha uma afta. Portanto, neste caso é difícil. É complicado, Joana, e é assim, não é visível e nós não entendemos o que é o cansaço, o que é dormir muito, porque é preguiçosa, não é? Claro. Faz parte da doença. Exatamente. E tudo isto foi-nos transmitido na psicologia. Que maravilha. Porque aqui a positividade também pode ser muito tóxica, não é? Uma pessoa que tenha esclerose múltipla, que fique parada durante algum tempo ou a dormir, chega lá outra pessoa, vamos, o dia é para aproveitar, carpe diem, também temos de ter calma. Olha, Rita, a tua mãe falou de uma coisa que eu acredito que seja um mecanismo teu estares a racionalizar isto tudo, porque se não racionalizares, deixas de ter uma força tão construtiva para a situação e percebo, e isto como é que eu tenho de dizer, é transversal a muitos outros obstáculos e muitas outras doenças e reconheço isso em ti. A tua mãe falou que tu no início tinhas uma grande revolta interior, um sentimento talvez de injustiça, ou isto foi a tua mãe a ser dramática? Conta-me tudo. Eu acho que foi mais ela que sentiu isso do que propriamente eu. Ok. Não acho que tenha sentido muito isso de... Estavas ocupada em resolver, será isso? Estava ocupada noutras coisas. Na realidade, eu acho que só fiquei, se é que fiquei algo revoltada, assim, entre aspas, foi só quando me apercebi que, embora talvez agora, com sorte, tenha alguma sorte, que estava impossibilitada de viajar. Ou seja, todos os sítios, portanto, fora da Europa, todos os sítios que eu tivesse que levar vacinas. Ok, não podia levar vacinas, por exemplo, uma coisa que eu gostava imenso. Medicina tropical, Áfricas. Tudo, certo. Áfricas, Índias, eu tinha um sonho de ir à Índia ou ir à China, voltar ao Brasil, estás a perceber? Isso é que mais me revoltou. Isso é uma restrição gigante na tua liberdade. Porque eu adoro viajar, adoro conhecer novas coisas. Talvez agora, com estas novas vacinas que estão a desenvolver, precisamente no contexto do Covid, com o mRNA, são as únicas que eu posso tomar.
talvez, possivelmente, eu possa voltar a viajar. Porque a questão não é que eu não possa, é simplesmente não posso tomar as vacinas. Ou seja, vou a minha própria conta e risco. Sim, não é simpático ires para Moçambique e depois passares 3 meses com paludismo, não é? Diria que não são umas boas férias. Pronto. É que ainda por cima, ainda bem que falas de Moçambique. Moçambique era um dos sítios que eu gostava mesmo de ir, porque foi lá onde o meu pai nasceu. Ok? E então, embora pronto, os pais eram de cá, de Portugal, não é? Certo. Mas, de qualquer modo, adorava lá ir. Claro. Pronto, saber onde é que o meu pai nasceu. Eu sei onde é que a minha mãe nasceu. Foi ali, em Lisboa, não é? Sim, que eu conheço. Sim. Queres ir à casa do teu pai, sim. Queres perceber como é que ele... Exato, sim. eles falavam tantas histórias. Percebo. E isso foi a única coisa que realmente foi... Tens cuidado com a alimentação, por exemplo? Quais é que... eu também tenho... é uma coisa curiosa, porque eu não é que tenha um cuidado de seguir uma lista, uma regra, não, sim. todo. Também não queres ficar obcecada, não é? Pronto, porque eu também eu antes de ter este diagnóstico, eu tive outros diagnósticos. No entanto, lá está, eu estou tão atenta ao meu corpo que eu sinto quando estou a ultrapassar um limite. Uau. É, por exemplo, beber álcool, ok? Quase não consigo beber álcool. Eu antes até bebia, ok? Nunca fui muito bêbada, não é? Mas... Sim, também estás aí ao lado da tua mãe, eu percebo, sim. Mas e agora... mas ela não pode falar. Mas entretanto... Isto não dizem vocês no programa de João Baião, mas está bem. Mas estavas a dizer, sim. Não deram... Okay, mas pronto, isto para dizer que se beber um bocadinho mais do que aquilo que o meu corpo está a aguentar, eu começo logo a me sentir enjoada, começo a sentir como se eu puser mais alguma coisa dentro, vai tudo para fora. Mas isto para dizer que eu tenho esta noção. Este mecanismo de equilíbrio. Exatamente, eu quando estou ou demasiado álcool, ou demasiadas gorduras, ou demasiados doces, eu isso é incrível. Logo. Muito bom, fico feliz por ti e triste por mim, sim, mas isto não é sobre mim, infelizmente. Olha, Isabel, queria falar consigo, estava aqui a falar com a sua filha em relação ao tabu da esclerose múltipla. O que é que a Isabel gostaria de dizer a quem nos está a ouvir que não percebem nada de esclerose múltipla e o que é que elas precisam de saber para que esse tal tabu deixasse de existir? Já falámos aqui da invisibilidade, mas a Isabel quer falar aqui de mais alguma coisa? É sim. Eu acho que nós temos que perceber, sobretudo, o que é a esclerose múltipla, saber como é que ela aparece e como é que ela se desenvolve. Isso é fundamental, que as pessoas saibam. E depois, as pessoas que têm esclerose múltipla devem, e se tiverem a oportunidade, fazer consultas de psicologia, porque a Rita até é uma força que nós vemos aqui, da natureza, a Isabel, mas também teve uma depressão. Claro. Isso qualquer um de nós pode ter. E, portanto, quem tem esclerose múltipla, que entra em depressão, não só, mas também, deve fazer consultas de psicologia, que eu acho que é muito importante. Ajuda muito, não ajuda Isabel? Muito. E ter um objetivo de vida e ir sempre para a frente, nunca dizer, e agora, o que é que eu faço? E agora estou aqui. E está provado isso, que o enquadramento das coisas e a maneira como olhamos para as coisas poderá ter um papel muito ativo na forma como lidamos com elas, não é? Exatamente. Tem que ter. Isto é a minha mensagem e eu acho que as pessoas têm que ter objetivos na vida e ir para a frente. E ser positivo, porque isto, todos nós, ou de uma certa forma, temos uma doença. Mais tarde ou mais cedo nós vamos ter. Portanto, há quem venha a ter mais cedo, que é complicado, porque a vida, o percurso de vida às vezes é interrompido, e pronto. Mas eu acho que as pessoas têm que ser positivas e têm que e têm que andar para a frente. Já tinha sentido isso com a Cris e com a Sandra e volto agora a senti-lo com a Rita e com a Isabel. Os testemunhos na primeira pessoa fazem-nos aproximar muito mais da realidade desta doença tão complexa. A ideia que me fica é qualidade de vida. Do exercício físico à alimentação, passando pela atitude positiva, evitando a ansiedade e a depressão, o cuidado que tem de haver com a rotina, desde marcar umas férias à manutenção de uma vida social e terminando nas ideias de futuro, sobre como construir uma família e engravidar, por exemplo. Tudo gira à volta dessa qualidade de vida, se repararem. Vida é essa que fica do avesso, é certo, mas que continua de forma surpreendente a ser muito mais normal do que aquilo que eu imaginava. Epá, e ainda bem. Ora, para concluir é assim, tipo,
E por falar em família, relações pessoais e manutenção de uma vida o mais normal possível, os próximos episódios vão girar em torno disso. Por isso, meus pequenotes, não vão querer perder nada disto, não é? Nem isso, nem o continuarem a acompanhar de perto este meu acréscimo de conhecimento sobre a temática. Por exemplo, será que depois disto, eu, Joana Gama, posso exercer medicina? Esqueci-me de perguntar ao Dr. Filipe. E se calhar foi melhor assim, não é? Eu pensei o mesmo quando acabei de ver o Dr. House e depois fui barrada à porta de Santa Maria. Foi uma má tarde. Já partilhei demais, não foi? Vá, então vá, desliguem vocês. Alguém que nos explique. Alguém que me explique.